Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre o futurismo. Meu nome é Gabriel Ribeiro. O futurismo é um movimento artístico e literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista, pelo poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos do movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras se baseavam fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus também exaltavam a guerra e a violência. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas. No primeiro manifesto futurista de 1909, o slogan era Le Mondes en Liberté, as palavras em liberdade, e levava à consideração do design tipográfico da época, especialmente em jornais e na propaganda, como uma forma de comunicação. Foi um momento de exploração do lúdico, da linguagem vernácula e de quebra da hierarquia na tipografia tradicional, com uma predileção pelo uso de onomatopeias. Essas explorações tiveram grande repercussão no dadaísmo, no concretismo, na tipografia moderna e no design gráfico pós-moderno. Surgiu na França. Seus principais temas são as cores. E agora eu vou chamar minha amiga Gabi para falar um pouco mais. Olá pessoal, eu sou a Gabi e vou falar sobre o período histórico do futurismo. Bem, o movimento futurista teve sua influência predominante nas primeiras décadas do século XX, especialmente antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Durante este período, os futuristas buscavam romper com as tradições artísticas e culturais do passado, celebrando a modernidade, a tecnologia, a velocidade e a agressividade. Embora tenha perdido sua força como um movimento, organizado após a Primeira Guerra Mundial, o futurismo continuou a influenciar as artes e a cultura ao longo do século XX e além. Agora a Evelyn estará falando um pouco mais sobre esse movimento. Oi pessoal, agora eu vou estar falando sobre as principais características do futurismo. São elas a valorização dos avanços tecnológicos e industriais, a ruptura com o passado, a ligação ideológica com o fascismo, as cores vivas e contrastantes, a vontade de renovação, a liberdade de criação e forma, as renovações na forma como uso de verso livre e mudança da ordem sintática, temáticas e ritmos de velocidade e aceleração, foco no futuro e expectativa otimista, culto à guerra e à exaltação das máquinas, sua rapidez e progresso. O futurismo do Brasil teve influência nas obras de alguns artistas modernistas brasileiros. Ao entrar em contato com o Manifesto Futurista, eles utilizaram algumas de suas ideias e conceitos em seus trabalhos. Agora eu vou chamar os meus colegas para estar citando algumas obras. A Tatiane vai estar falando uma delas. Bom, como a Evelyn disse, agora vamos citar alguns exemplos de obras do futurismo. Eu vou começar falando sobre a Força Ascensionale, ou seja, Forças Ascendentes. Bom, ela foi pintada em 1930 por Geraldo Dorati. Nessa obra, ele procurou ter uma observação na natureza, sabe, no contexto da natureza. E ele procurou reproduzir um avião em movimento, como se ele tivesse o avião, se você perceber ali, meio que passando nas montanhas, assim, avião perto das montanhas, assim. E não só nessa obra, em outras obras também, ele procurava ter buscar essa inspiração na natureza. Ele baseava-se entre campos horizontais, linhas horizontais e verticais, côncavos nos morros, esses feixes de luzes que a gente pode perceber nos picos e vários contrastes, né? Ele procurava sempre buscar essa profundidade. Bom, e é isso. E agora eu vou passar para Rosa um outro exemplo. Oi pessoal, hoje eu vou citar o exemplo da pintura Ballerina em Blue. É uma das séries de balé do artista Gino Severini, que nasceu em Cartona, a 7 de abril de 1883. Ele foi um pintor, artista gráfico e escultor. E essa obra que ele fez teve criação em 1912, no período do futurismo, e tem o gênero pintura histórica. Ela foi constituída por pigmentos ligados com óleo de linhaça ou cravos, e
Todas as suas pinturas, como bailarina, ele costumava dizer que ele fazia num só fôlego. E, bom, para concluir, este tema é extremamente inspirador. E agora eu vou chamar o meu colega Enzo. Olá, pessoal, tudo bem? Agora eu irei falar um pouquinho do futurismo aqui no Brasil. O futurismo no Brasil teve suas raízes na influência de artistas como Anita Malfatti e Oswald de Andrade, que tiveram contato direto com o movimento futurista na Europa. Isso levou a um debate cultural que dividiu os artistas em passagistas e futuristas, que mais tarde foram chamados de modernistas. A Semana de Arte Moderna de 1902 marcou o início desse movimento, celebrando o futuro e rejeitando o passado, em um momento de industrialização no país. No entanto, o futurismo brasileiro não pendurou, pois na Europa essa corrente perdia força. Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral foram influentes na promoção de uma nova forma de fazer arte, destacando a cultura nacional e rejeitando o formalismo da arte acadêmica, como a pintura Abapuru, de Tarsila, sendo um exemplo notável. Anita Malfatti também deixou sua marca com obras como A Boba. Outros artistas como Mário de Andrade, Cândido Mota Filho, Guilherme de Almeida e Menotti del Pitia também contribuíram para o futurismo aqui no Brasil. Assim, o futurismo brasileiro foi uma influente corrente artística que teve seus auges na década de 1920, celebrando o novo e influenciando a cultura nacional, mas perdeu força com o tempo. E assim eu termino a nossa apresentação de futurismo. Obrigado pela sua atenção e tchau!